estão presentes, aos de casa. É muito bom estar aqui novamente nessa casa que nos recebe sempre com muita harmonia e cada vez ficando mais cheia, né? E hoje eu recebi uma notícia boa que em junho está chegando a minha vez da vacina. Então, daqui a pouco está tudo normalizado. Creio que no segundo semestre a gente consiga estar mais presentes, de corpo também, né? Mas aprendemos muito com toda essa dificuldade que nos foi imposta. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu acho bastante importante, que é sobre a transformação moral. E para a gente iniciar essa conversa, eu vou trazer uma história sobre o Chico. Existe um livro que traz todos os causos do Chico. E a gente aprende muito com as histórias que o Chico contava ou que ele vivenciava, né? O Chico, para nós, é um exemplo maior de humildade, né, e de servidor aqui na Terra. Então, ele, dentro da sua trajetória enquanto médium aqui, ele começa recebendo inicialmente o espírito da sua mãe, que é a Dona Maria João de Deus. Então, ele recebia muitas vezes, ela o acompanhava no início, antes até do Emmanuel ser o seu maior, né, companheiro, e a mãe dele então lhe dava, nos momentos de aflições, muitas lições. E essa é uma lição bem interessante, que eu gostaria de ler para vocês rapidamente, que trata-se, o termo trazido seria o remédio, né? E o Chico então está num momento de aflição, onde ele estava cansado, né, com relação àquela costumeira tarefa em que ele dividia-se durante o dia trabalhando como funcionário público e à noite trabalhando no atendimento e na escrita, na mediunidade até altas horas, né? Se cansava, como qualquer um de nós se cansa também. E aí ele pergunta, né? Minha mãe roga com o espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento dos meus deveres? Ou seja, ele se sentia angustiado pela dificuldade que ele tinha em conseguir cumprir com todas as missões, com todas as funções que lhe era inerente da profissão, né? E do instrumento da mediunidade. E aí ela responde, meu filho, só conheço um remédio, servir. E aí ele prossegue, mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Então a angústia dele era, olha, eu estou trabalhando, estou fazendo o meu melhor, mas o que eu recebo de volta? Recebo pedradas, muitas vezes, de pessoas que não compreendem esse trabalho que é feito. E aí ela responde, servir é a solução. Então, imagine o Chico, né, no início da sua trajetória, querendo um monte de explicações, e vem essa frase, servir. E aí ele segue, entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Malsina-nos as melhores intenções, detesta-nos sem motivo e dificulta-nos o mínimo trabalho. Quem me diz a senhora, julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? E aí ela responde, sim, há um recurso, servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se como quem não tinha outro remédio a ensinar. Então isso é um exemplo muito claro. Deixa eu passar aqui. Liga do ladinho. Tá. Esse é um exemplo muito claro que a gente pode trazer para as nossas vidas também, tá? Então, trouxe essa história e no final a gente retoma ela para ver onde ela se encaixa então na nossa conversa de hoje. Bom, uma pergunta que é crucial para todos nós, enquanto encarnados, enquanto aqui nesse plano ou enquanto na espiritualidade. Qual é o local em que a gente se encontra, né, nessa caminhada evolutiva? Onde que a gente está nessa caminhada evolutiva? Sabemos que todos estamos a caminho de evolução, né, que tanto aqui na esfera material, estamos aqui para buscar o aperfeiçoamento, buscar a felicidade eterna, sabemos de tudo isso.
Também, quando voltamos para a espiritualidade, sabemos que lá continuamos a evoluir e a aprender. Então, é uma contínua, né, aprendizagem, tanto aqui quanto lá. Não existe apenas uma evolução na Terra e depois, quando chegamos lá, estacionamos. Não. Há uma continuidade. Vejam que André Luiz, quando retorna com todas as suas dificuldades. E lá, então, passa a ter uma nova compreensão de tudo que ele passa, e a partir dos seus estudos, do seu crescimento no mundo espiritual, é que ele retorna e começa, então, a ser um mentor do Chico, com todas as suas explicações, né, por meio da psicografia e dos livros. Então, o André Luiz é um exemplo da evolução que ele teve lá, no mundo espiritual. Então, em todos os locais em que estamos, nós precisamos fazer sempre esse caminho da evolução, estar sempre evoluindo. Mas que caminho é esse? Como saber se eu estou, aonde eu estou, em que etapa eu estou? E aí, eu trago esse livro, essa frase, essa passagem que o Kardec traz no Livro dos Espíritos, na conclusão, ou seja, depois que ele escreveu o Livro dos Espíritos, que houve toda aquela participação da espiritualidade, lá no final, na sua conclusão, ele traz, então, um trecho, um parágrafo muito interessante, que se aplica muito para a nossa vida, se aplica para as ideias de Cristo, se aplica para as ideias da doutrina espírita. Ele traz 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Ele está falando da doutrina espírita, do movimento espírita. Tá? Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. Então, olha só, ele traz para nós 3 momentos distintos de uma caminhada evolutiva. Tá? E a gente pode trazer isso para dentro da nossa vida, em qualquer local em que a gente esteja. Um exemplo. E olha a passagem que foi lida no início, para vocês verem como ela tem ligação com o tema. Quando Jesus veio até nós, ele nos chama a atenção a partir do quê? Por que ele ficou conhecido repentinamente, assim? Através do quê? O que ele fazia? Milagres. Os milagres. O que foi a leitura hoje? Né? Quando ele curava um cego, curava um leproso, fazia uma ressuscitação, o que era isso? Era um fenômeno que chamava a atenção de muitos. E quando a maioria chegava até Jesus, chegava a partir do quê? Curiosidade. Quem é esse cara? O que ele faz? Eu quero saber o que é isso. Isso é bom? É ruim? Então, Jesus se utiliza do fenômeno como uma forma de chamar a atenção daqueles que necessitam ouvir as suas palavras. Então, olha, a curiosidade é o que nos leva até ele. A curiosidade não dura muito. Ou vocês acham que Jesus veio para curar um leproso? Ou vocês acham que Jesus veio para fazer um movimento de cura de um cego? Não, aquilo tudo foi ato simbólico, mas foi também utilizado como uma isca para atrair a atenção de muitos que não conheciam ele. Isso dura muito tempo? Não. Tanto que depois que Jesus faz os tais dos milagres, ele começa a trazer o quê? O seu ensino. Ele começa a demonstrar a partir da sua vivência, porque ele não deixa nada escrito, ou seja, ele nos ensina vivendo, ele nos ensina com um exemplo, qual é o conhecimento que nós precisamos ter. Então, aqueles que chegavam até ele pela curiosidade, se tivessem apenas a curiosidade, não se mantinham nele, se afastavam, porque a curiosidade era momentânea. E depois o que precisava? Compreender a sua mensagem, que é o segundo momento, do raciocínio. Ou vocês acham que é simples entender
as mensagens que Jesus deixou por meio de suas parábolas. É extremamente difícil. Até hoje a gente não compreende. Imagine na época em que o grau de intelectualidade era restrito para alguns senhores. E a maioria da multidão não tinha capacidade de raciocínio muito apurado. Mas ele deixou um legado a partir dos evangelhos escritos pelos seus apóstolos, um legado de conhecimento. Ou seja, esqueçam aquilo que foi feito no início, né? As curas e os milagres, e se atentem para o conhecimento, o raciocínio. Extremamente difícil. Como é tão difícil, o que ele nos prometeu e nos mandou? Consolador. E aí a doutrina espírita entra para colaborar nesse segundo momento. Olha, é tão difícil a gente interpretar e compreender a passagem de Cristo, que a doutrina nos chega para tirar os véus e trazer uma compreensão diferente daquilo que foi dito. Ok? E aí a doutrina aparece e chama a atenção a partir do quê? Mesas girantes. Não foi isso? Foi? Curiosidade? Curiosidade, claro. Não foi isso que chamou a atenção do Kardec? Que era um ateu convicto? Curiosidade. O que é isso? Uma mesa falante? Uma mesa pulando? Eu vou lá ver? Estão vendo? Curiosidade é o que faz com que a doutrina seja olhada. Isso dura muito tempo? Não. São os primeiros movimentos necessários para que Kardec comece então a estudar isso a fundo. E aí ele começa a estudar e faz o quê? A codificação da doutrina, que são os 5 livros e tal. E toda a produção dele, que nos ajuda a fazer o quê? A compreender a passagem de Cristo. Mas se não tivesse os fenômenos, será que nós teríamos atenção para a doutrina? Para esse movimento? Talvez mais lento. Então, olha, se utilizou-se desse artifício também para chamar a atenção. Mas isso foi provisório. Então, isso nos serve de alerta, porque em que momento nós estamos nessa caminhada? Nós estamos dentro do movimento espírita apenas por curiosidade? Apenas para ver fenômenos? Ou nós estamos dentro do movimento espírita estudando para tentar entender aquilo que nos foi deixado como exemplo pela vida de Cristo? Porque esse é o momento em que nós precisamos estar. Sair dos fenômenos. Sair da curiosidade. E aprofundar o quê? O entendimento do porquê estamos aqui e como essa doutrina pode nos ajudar a entender o Evangelho. Por que a gente precisa ter essa compreensão? Por que a gente precisa bater bastante nessa questão do conhecimento? Porque senão a gente não tem uma fé raciocinada. E aí a gente tem uma fé cega. E a fé cega é o quê? Curiosidade. Ou seja, aquilo que me falam, eu acredito. Mesmo que não tenha lógica. Então, se eu tenho uma fé raciocinada, que é aquilo que Kardec traz dentro do Livro dos Espíritos, né? Se eu tenho uma fé raciocinada, uma fé lógica, eu saio do primeiro momento, que é o momento da curiosidade. Não me interessa mais a curiosidade. Se os fenômenos acontecem ou não acontecem, não é isso que vai me fazer compreender. Ou seja, não é a cura de um cego que vai me fazer compreender o que Cristo quer. Eu preciso entender o que tem por trás de tudo isso. E por que eu preciso fazer isso? Porque a gente precisa avançar. Avançar para o terceiro momento, que é o quê? Que é o mais difícil. Que é você aplicar tudo isso que tu sabe na tua vida prática. E aí o bicho pega. Porque há 2000 anos a gente não consegue fazer isso. Desde que Jesus trouxe para nós o caminho, porque Ele é o guia,
ele nos deixa uma cartilha, a gente não consegue, primeiro, entender o que ele disse. Segundo, transformar isso na prática. Claro que alguns fizeram isso. Chico, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e aí tu vai contando nos dedos as pessoas que conseguiram transformar o ensinamento trazido na prática. Então, olha só, onde que a gente se encontra nisso? Eu acho que a gente se encontra no segundo momento, que é o momento do estudo, do conhecimento. Só que isso vai se esgotando, daqui a pouco a gente precisa começar a transformar isso em atos práticos. Porque senão eu conheço tudo de doutrina, conheço tudo do Evangelho, conheço a passagem da Bíblia, conheço tudo, declamo de cor e salteado, mas e a transformação não acontece? E daí me adianta de que tudo isso? Então a grande busca de tudo isso é o quê? A transformação moral. Transformação moral é o quê? É o link entre o conhecimento e a aplicação disso na vida prática. Gente, não se assustem, né? Nenhum de nós está aqui. Porque quem está aqui, quem já conseguiu fazer isso, são espíritos que já alcançaram um grau de pureza que não precisam mais estar aqui. Se nós estamos aqui é porque nós estamos ainda nessa caminhada. A questão é, a gente precisa ter uma consciência de onde a gente se encontra. Para ver o que a gente precisa ainda caminhar mais, fazer mais, para chegar nessa tal transformação moral. Ok, mas o que é transformação moral? Como é que eu sei se alguém se transforma moralmente? O tal do homem de bem que Kardec fala, que os espíritos trazem. Manuel Filomeno de Miranda traz agora um livro pelo Divaldo sobre a questão da necessidade da transformação moral que a pandemia nos trouxe. Não é transformação material, é transformação moral. Mas o que é essa transformação moral? Como que eu posso ter uma régua para medir o que é transformação moral? Nós podemos ter várias. Eu trago uma aqui que eu acho que é a mais segura para nós. Caridade. Ah, mas então está tranquilo, eu já dei 2 cestas básicas semana passada. E aí eu preciso entender o que é caridade. Caridade não é assistencialismo. Bom, para eu entender o que é caridade, eu vou para onde? Para o Evangelho de Jesus. E daí Kardec vai nos trazer o quê? Qual é o sentido da palavra caridade para Jesus? Bom, se tem alguém mais caridoso que Jesus, não? Né? Não tem. Então, qual é o sentido da caridade para ele? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Em nenhum momento aqui está dar cesta básica. Vejam que o conceito de caridade para Jesus não é um conceito material. Em nenhum momento aqui ele... Até porque Jesus não fez assistencialismo. Jesus foi objeto de assistencialismo. Ele foi um sujeito que recebeu assistencialismo. Ele não tinha demorado, não tinha que comer. Ele não deu assistencialismo para ninguém. Ele era um sujeito que recebia, né, a caridade dos demais. Mas o que ele deu em forma de caridade, a partir da benevolência, da indulgência, do perdão, esse é o caminho da caridade que ele nos deixa. E aí a gente faz uma reflexão se a gente consegue, então, fazer isso. O que é essa benevolência? Ser bom, bondade. O que é essa indulgência para as imperfeições alheias? O não julgamento. E o perdão é o perdão. Volta para a história do Chico. Qual é o remédio que a mãe dele fala para ele? Servir. O que quer servir? Caridade. Qual é o remédio que a mãe dele diz? Servir. O servir no sentido de ser bom, ou seja, trabalhe. Eu estava reclamando, né? Eu estou cansado de trabalhar.
Servir no sentido de ser indulgentes, tá, mas tem tanta gente que não entende o que a gente fala, que nos criticam. Respeitem a imperfeição deles. Eles ainda não compreendem o que precisa ser compreendido. Seja indulgente. Como? Sirva, continue fazendo. Tá, mas e aqueles que me atiram pedras? Os que me agridem, o que eu faço? Continua servindo. Seja caridoso. Bom, se o Chico precisou que a mãe dele puxasse a orelha dele, imagine nós. A gente precisa ter alguém que nos lembre isso diariamente. Porque é extremamente difícil. Mas esse é um caminho. Então, não podemos dizer, eu não sei como fazer a transformação moral. Sim, eu sei. Eu só talvez não consiga. Porque eu preciso ir mais devagar. Porque aí eu preciso fazer isso comigo. Eu preciso ser caridoso comigo. Eu preciso respeitar os meus limites. Então eu preciso ser bom comigo também. Porque a caridade começa em casa. Mas aqui em casa, comigo. Eu preciso ser indulgente com as minhas imperfeições. Porque eu não vou conseguir mudar. Não é nem de um dia para o outro. É de um ano para o outro, gente. E aí chega o fim do ano, a gente faz o quê? O ano que vem eu vou fazer isso. E coloca uma lista lá, 50 coisas para mudar, né? Vou para a academia, vocês, você aqui, você aqui. Faz um só. Se tu conseguir mudar um probleminha por ano, pensa em 70 anos, quanta coisa tu muda? Muda 70 coisas. Mas a gente quer mudar 70 coisas num ano, daí passa 70 anos tentando mudar e não muda nada. Então, vamos ser coerentes e ser benevolentes e indulgentes com a gente. E vamos nos perdoar, o auto-perdão. Porque se eu não consigo fazer isso comigo, como é que eu vou querer fazer com o outro? Isso parece tão batido. Mas é assim. Então, começa a fazer a sua transformação moral por meio de atos de caridade consigo mesmo. Depois, você começa a fazer atos de caridade para com o próximo. Mas aquele próximo que está do seu lado. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido. Depois você vai para fora de casa. E aí quando der tempo, tu faz e dá uma cesta básica. Que é só um complemento do ato principal de caridade. Então não é que a gente é contra o assistencialismo. Não. Tem muita gente que precisa no dia de hoje, precisa comer o básico. Mas nós não podemos pensar que fazendo isso estamos fazendo atos de caridade. Caridade é muito mais profunda, é um assunto muito mais sério e é muito pouco compreendido. Então, aonde que a gente se encontra dentro de tudo isso? A gente se encontra ainda na curiosidade, se encontra no conhecimento, porque para fazer essa transformação moral comigo, eu preciso me conhecer. E aí volta para aquela questão que você tem que saber o que está fazendo aqui, né? Todas aquelas histórias. Se você não se conhece, tu vai mudar o quê? Só muda quem conhece, quer mudar. Então vejam como tudo começa na gente, né? Então essa ideia aqui, essa ideia da caridade, ela traz então um roteiro, ou seja, ela seria o nosso destino final para conseguir fazer a transição entre conhecimento com a aplicação desse conhecimento para a transformação moral. Se conseguirmos fazer isso com nós, com os nossos próximos, eu acho que a gente começa pouco a pouco a avançar aí nesse processo de evolução. Deixa eu fazer a leitura que por acaso agora eu vi, que é uma passagem da Gênese, em que Kardec traz assim, capítulo 11, item 22. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou a terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas
traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência com a ideia de melhor se conduzir. Então, o exemplo do André Luiz é isso aqui. Ele chega no mundo espiritual, reconhece os seus equívocos e, a partir disso, se propõe a evoluir no mundo espiritual e aí depois volta e colabora com o Chico, né, com a psicografia traduzida em vários livros. Tem um livro muito legal chamado Evolução em Dois Mundos, que é justamente isso. A evolução é contínua, mas a gente precisa saber para onde caminhar e aonde nós estamos dentro dessa estrada que é tão longa e tão difícil. Senão a gente fica de olho fechado, tateando e caminhando para todos os lados. E a gente perde muito tempo. Que a gente não precisa perder tempo, né, gente? Ok? Então hoje era essa a nossa fala, para a gente poder refletir, então. Muito obrigado pela atenção de vocês.